temos spoilers e spoilers bem legais. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre o Batistuta ser o empresário do Nag? Era um vídeo de previsão. Então, teoricamente falando, eu errei aquela previsão. Porque ela não era daquele capítulo. É do capítulo dessa semana, pô. Tá vendo? Eu já tô lá na frente, cara. Eu não erro. Se ligou? Brincadeiras à parte, rapaziada. Temos aqui Batistuta encontrando o Nag, sabe aonde? Na porta do Blue Lock, exatamente. O Nag acampou, chutou, socou aquela porta com todas as forças. Nag falou que ia mandar mensagem pro Itoshi, cara. Pra você ver como é que o menino tá desesperado querendo voltar a jogar bola, cara. O que que essa eliminação fez com o Nag Seishiro, velho? Eu vou conversar com vocês sobre tudo isso agora, logo depois que você se inscrever, curtir, compartilhar o conteúdo. Vamos rumo a 30 mil seguidores. Eu sei que Blue Lock tá num momento ali meio que de transição, meio morno, mas é importante vocês já mandarem o conteúdo pra galera, pro pessoal aproveitar esse momento de transição. Rapaziada, é o seguinte, tem mangás na descrição, redes sociais e muito mais. Bom, vamos começar aqui, rapaziada, porque o capítulo ele abre com o Nag desanimado ainda na sala de aula, né? A gente tá vendo todo mundo ali, os alunos normais, indo, sei lá, pra um intervalo, indo embora, e o Nag ele tá meio que, tipo, desanimado de tudo ainda. O Nag, mesmo depois de um tempo pós-eliminação, ele ainda não conseguiu meio que seguir em frente. Isso ainda machuca o Nag. Por quê? Eu até meio que passo um pano pro Nag, porque, cara, ele desce todos os dias a escada que meio que fez o Ureu enxergar ele pra jogar bola. Aquela escada onde ele dominou o telefone. Ele passa todo dia por campos de futebol. E acho que ele vive aquilo diariamente e escuta tudo aquilo. Ele presencia tudo aquilo. O futebol, a galera comentando sobre Blue Lock e tudo mais. O Nag ele pega a sua bicicleta e vai embora pra casa, né? Até o caminho, talvez, que ele tá fazendo agora é o caminho que ele fazia com o Mikajireu. E é nítido que a principal lembrança, o principal, sei lá, a coisa que tá destruindo ele é essa saudade de jogar bola com o Mikajireu. E é óbvio que tudo isso, essa rotina padrão que ele vivia com o Ureu, e ele ainda continuar vivendo essa rotina, é óbvio que vai fazer mal pra ele. É certo que vai fazer mal pra ele. Ele precisaria mudar de escola, mudar de rotina e tudo mais, pra ver se talvez ele conseguisse desligar dessas lembranças. De qualquer forma, durante o percurso de bicicleta, acho que de volta pra casa, ele muda a rota dele. E ele não vai pra casa. Ele vai pro Blue Lock. Ele vai para aquele lugarzão azul do Blue Lock. E ele fica na porta do lugar. E ele fica batendo na porta do lugar. Só que ninguém escuta e aquela porta não abre. A Anri, até o momento, eu não sei necessariamente se é uma gravação ou se é de fato a Anri falando, ó, vai embora, você já foi eliminado, você não pertence mais. E de fato, e aquilo ali é uma propriedade privada, ele não pode ficar ali sem autorização. E a Anri ainda ameaça chamar a polícia pro Nag. De qualquer forma, o Nag ele começa meio que a não desistir. Ele vai embora e no outro dia ele volta, só que ele volta com comida, com barraca, com colchão ali de dormir no chão. Ele volta com a bola e ele fica ali meio que fazendo embaixadinha, dormindo, se alimentando ali com o que ele tem ali em mãos. Ele de fato, ele tá querendo mostrar que ele quer voltar, ele quer tentar de novo, só que infelizmente não é assim que vai funcionar as coisas. E chega um momento que ele começa a tentar talvez se conectar com a galera que tá dentro do Blue Lock. E ele tem o contato do Itoshi, do Ureu, do Shigiri, do Baro, ele tem o contato desse pessoal. Mas ele não consegue nem sequer entrar em contato com esse pessoal. E é interessante por quê? Porque quando ele vai mandar mensagem pro Ureu, é meio que aquela conta não pode receber a sua mensagem. Agora resta saber o seguinte: quem que bloqueou o Nag? Quem que não deixa o Nag mandar mensagem pro Mikajireu? É uma conta que o Blue Lock criou pra eles? Ou é uma conta que o próprio Ureu tem? Ou é um telefone que o próprio Mikajireu tem? É interessante isso porque
No capítulo passado, o próprio Ureu, ele entende que ele precisa seguir em frente. Ele chega num momento que ele precisa colocar na cabeça dele que ele precisa seguir em frente. Será que não foi ele mesmo que fez isso? Isso seria impressionante, cara, porque o próprio Nag, ele fica chocado quando ele vê que o Mikado-Ireu não pode receber a mensagem dele. Ele fica muito chocado. E isso pode ser um divisor de águas pro Nag entender que, cara, o Ureu já seguiu em frente. Ele tá jogando bola sem a minha presença. E eu? O que eu vou fazer? E certamente é combustível para que numa próxima oportunidade o Nag, ele consiga, por exemplo, se precisar jogar bola ou se precisar se esforçar, ele consiga sem o Mikado-Ireu. Porque nós já vimos que ele é capaz sem o Mikado-Ireu. Só que ele precisa ser capaz de se animar sem ninguém. Porque quando ele tava sem o Ureu, ele tava com o Izag. E o Izag foi um principal propulsor para ele se tornar o Nag Seishiro que a gente tanto hypou. Não era o Ureu, era o Nag. Agora, nós temos o Nag, ele ficando bolado com tudo. Começa a chover, ele começa a lembrar de algumas situações. E o Nag, ele simplesmente pega todas essas lembranças, todo esse momento de raiva e começa a chutar. Ele chuta a barraca, ele começa a dar soco na porta do Blue Lock, ele começa a chutar a bola pra longe, ele começa a fazer um monte de coisa onde a ira dele tá tomando conta, porque de fato ele tá frustrado. Por mais que ele fala que ele tá satisfeito com tudo isso que viveu no Blue Lock, ele não tá satisfeito, porque ele quer continuar aquilo. Só que talvez ele não sabia como. Agora, com todos esses sentimentos tomando conta dele e essa situação que ele tá vivendo, ele vai entender, irmão, se eu não me esforçar de novo, eu vou acabar aí. Esse sentimento ele não vai querer viver de novo. Essa que é a pegada. Talvez se ele tivesse vivido isso na Liga Não Egoísta ou até mesmo na segunda seleção, ele poderia talvez ter se tornado outro. O próprio Ego fala essa questão, né? Talvez se você não tivesse aliado ao Ureu, você poderia ter ainda uma chama se acendendo dentro de você. Mas você acabou meio que apagando essa própria chama. Agora essa chama tá acesa novamente. Ou ele pelo menos tá tentando acendê-la novamente. E quando ele começa a dar soco na porta, nós temos Batistuta chegando para conversar com ele. Olha só onde o Batistuta foi se meter para conversar com o Nag e para lucrar em cima do personagem, certamente, né? Porque o Batistuta é isso. Agora resta a gente saber qual vai ser o caminho que o Batistuta vai dar pro Nag. Porque eu não duvido nada. O Nag, ele recebeu uma direção do Batistuta e ele acabar se tornando tão grande que nem o Batistuta imaginava que o Nag fosse se tornar. E aí, o Nag, ele acaba meio que conseguindo, mesmo talvez num time de J-League, a notoriedade, o holofote que ele tanto estava desejando e acaba indo pra fora. O que vocês acham? Comenta aí, rapaziada. A opinião de vocês é importante, tá? Vou deixar pra conversar mais detalhes na review. E é isso. Fui!